Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Tecnologia de Dados S4DX. O assunto do nosso vídeo de hoje é SAP Power Designer. Nós vamos falar um pouco a respeito da instalação do repositório dessa ferramenta de modelagem corporativa desenvolvida pela SAP. E como roteiro nós temos os seguintes passos. Primeiro nós vamos criar um database, um banco de dados para poder armazenar esses dados do repositório. Depois nós vamos fazer a criação da conexão ODBC, que vai permitir a conexão entre o banco de dados e o Power Designer. Terceiro passo, nós vamos realizar a instalação do repositório propriamente dito. E por último, nós vamos estar mostrando algumas opções de administração do repositório. Nosso primeiro passo, então, é a criação do banco de dados propriamente dito. Bom, como banco de dados, como SGBD selecionado, nós vamos utilizar o SQL Server. Você pode utilizar diferentes databases para realizar essa operação. Eu já fiz testes tanto com Postgre quanto MySQL e fui bem sucedido, mas vamos lá então aos passos. Bom, nós vamos criar então um novo database. Eu vou nomeá-lo como SAP Power Designer REPO. Dou um OK. Agora nós vamos criar então um novo login que vai ter permissão de acesso nesse database. Eu vou estar chamando de log_power designer. Ele vai ter algumas características que nós vamos estar falando daqui a pouco. Vamos lá, Server Roles. Eu vou colocar ele então também como Book Admin e DB Creator. E no User Mapping nós vamos selecionar então o database que nós criamos, que é o SAP Power Designer Repo. Além disso, eu vou adicionar para ele então, ele vai se tornar o owner. Nós vamos colocar para ele as características de Data Writer, Data Reader, DDL Admin, Backup Operator e Access Admin também. Feito isso, eu vou dar um OK. Eu acabei digitando provavelmente a senha errada. Vou digitar novamente. Vamos redefinir isso. Dou um OK. Senha bateu. Nesse momento eu desconecto então. E vamos solicitar então um novo connect agora como teste com a senha que nós criamos. Feito. Estou conectado. Eu já vou deixar pronto então só para uma colinha as propriedades da nossa instância que a gente vai utilizar no próximo passo. Bom, nosso próximo passo é a criação da conexão ODBC. Nós já criamos o database no passo anterior e agora vamos para essa etapa. Bom, para poder realizar a criação do ODBC, você vai então fazer uma pesquisa por ODBC no Windows, vai selecionar System DSN e nós vamos adicionar então um SQL Server Native Client 11.0. Com isso eu vou criar então um DSN para ele. Estou dando para ele o mesmo nome que nós demos para o nosso database. Para facilitar um pouco a minha vida, eu vou copiar o nome da nossa instância, a instância que eu tenho instalada aqui. E agora eu vou dar as permissões com aquele usuário que nós criamos no passo anterior. Avanço. Seleciono então o database, que é o database que a gente escolheu. Dou um Next. Finish. Testo a conexão, ela foi com sucesso. Dou um OK. OK de novo. E isso daqui eu posso cancelar porque é o que está na minha informação.
concluído essa etapa. Vamos para a nossa terceira etapa, então, agora, que seria a instalação do repositório no Power Designer. Nós já criamos o database, já criamos o ODBC, e agora vamos para a instalação no Power Designer. Bom, nós já estamos com o Power Designer aberto. Agora, nós vamos fazer, então, a configuração e instalação do repositório. Para isso, você vai clicar, então, no menu Repository. Ali você vai encontrar, então, um item de menu chamado Repository Definitions. Já tem muitas vezes você vai encontrar isso daqui vazio, você simplesmente vai pedir para criar uma linha, e aí você pode clicar nela 2 vezes, e aí nós vamos criar então um nome para esse repositório. Bom, eu tenho de conectar ele a uma base de dados. Em cima disso, nós vamos ir aqui, então, você clica aqui nesse ícone do lado do Data Source Name, você vai selecionar, então, um dos ODBCs que a gente criou. Está aqui, ó, ele já é um ODBC criado. A gente vai dar um OK. Ele já pega para mim as informações ali. Feito isso, eu dou um OK. E agora nós vamos utilizar, então, usuário e senha que a gente utilizou na criação daquele usuário do banco de dados. Fiz o teste, está OK. Dou um OK. Dou um OK. Bom, eu conectei. Eu criei a conexão, perdão. E agora eu quero fazer a conexão real. Feito isso, agora você vai então fazer um connect. Você pode observar que ele vai estar utilizando aquele nome de repositório que a gente falou. E agora eu vou utilizar então um login admin e a senha default da primeira criação que você vai fazer é admin também. Feito isso, você dá um OK para conectar e ele observa que aquele banco de dados está vazio, que ele não tem nada criado. Agora, nesse momento, você então vai pedir para instalar o repositório no banco de dados, você vai dar um clique de sim. E aí vai começar todo o processo de instalação, então. Ele mostra quais são o script e você pede para executar. E aqui embaixo você pode observar no output os passos que ele vai utilizar para a criação desse repositório. Nesse momento ele vai me pedir então para criar uma senha diferente para o meu usuário. Lembrando que eu me loguei com admin. Então, OK. E agora ele começa o processo dele de criação do repositório. Aqui eu posso adicionar alguns elementos que estarão disponíveis na biblioteca do meu repositório. Vamos manter então o que é default para nós, eu dou um OK. Bom, o que mudou aqui? Se vocês olharem bem, ele acabou criando para mim, então ele já me informou aqui embaixo que foi tudo criado com sucesso. Ele criou para mim, então, um item glossário no meu Object Browser. E ele criou também uma abinha de repositório com a library e com os change lists do que está relacionado com o meu repositório. Nesse momento aqui eu tenho então o nome do repositório que nós criamos, que é o SAP Power Designer Repo, e depois eu tenho informado também qual é o usuário que está logado nesse momento na minha sessão.
Bom, vamos para o nosso quarto e último passo, que seria mostrar algumas opções da administração do repositório do Power Designer, e isso é bem interessante porque você tem uma instalação padrão e você pode customizar ou incluir algumas mudanças ou algumas coisas diferentes no seu processo. Bom, eu continuo logado então como administrador. A partir daí, então, se eu começar a utilizar a aba, o item de menu repositório, vocês podem ver que eu tenho acesso a ao subitem Administration. Aqui eu posso criar, então, usuários, novos usuários. O usuário admin ele já é o default que nós utilizamos. Esses usuários eles podem ser divididos também em grupos de usuários. Então imagine que eu posso criar, eu tenho três grupos default, padrão, que são criados junto com a ferramenta. Os administradores, todos os usuários e usuários externos. Tudo bem, mas para que existem os usuários externos então? Os usuários externos eles normalmente vão ser utilizados quando você fizer, por acaso, uma conexão LDAP. A partir daqui você pode escolher então o tipo de LDAP que você utiliza, inclusive o AD da Microsoft, e a partir daí você consegue criar então os usuários externos, que são usuários que estão armazenados nesse seu servidor LDAP. No caso, para a gente poder até verificar isso, só para você ter uma noção, eu vou clicar aqui em usuários, vou clicar então nas propriedades. Caso eu esteja criando um usuário externo, eu clico no External Managed by LDAP e a partir daí ele vai procurar esse usuário para mim e ele vai ser criado. Ele vai ser criado não, na verdade ele é copiado dentro da estrutura do Power Designer. E outra possibilidade que eu tenho também para poder mencionar para vocês é utilizar então um servidor SMTP. Caso eu tenha algum erro, alguma ação e eu queira marcar que essa ação é feita, precisa ser notificada para alguém, eu acabo utilizando então o SMTP como uma forma de enviar o e-mail para quem, caso seja necessário, para notificação de mudança de senha, geração de nova senha e aí vai, eu consigo fazer isso. E por último, eu posso criar também então a política de segurança das senhas também, de quanto em quanto tempo quanto em quanto tempo eu tenho de forçar a geração de uma nova senha e tudo mais, isso consegue ser configurado dentro da ferramenta. Bom, nós terminamos então esse vídeo demonstrando agora algumas das opções de administração que você possui com o repositório do Power Designer. O meu pedido, espero que você tenha gostado. Para que nós possamos divulgar e mesmo manter esse canal, meu pedido é que você possa estar se inscrevendo, dando seu like, compartilhando e deixando seu comentário a respeito daquilo que você considera que pode servir de assunto para futuros vídeos. Eu deixo com vocês também, caso a sua empresa necessite de um treinamento ou consultoria nessa ferramenta, no caso nós estamos falando sobre Power Designer, entre em contato conosco, aqui está o meu e-mail, você tem o WhatsApp também, e lá embaixo você tem a URL, o endereço do site da S4DX, para você poder estar entrando em contato conosco e solicitando um orçamento para treinamento ou consultoria nessa ferramenta. Mais uma vez, obrigado e até o nosso próximo vídeo.